Falar sobre a experiência política que eu estou vivendo, sobre a administração pública, é uma coisa que a gente sente até um prazer muito grande, por conta de nunca ter militado na política, né? E sair da área empresarial, onde que eu, junto com a minha família, tivemos muita sorte, né? Muito trabalho, tivemos várias conquistas muito boas. E quando coloquei o nome à disposição, a gente via até comentário: empresário nunca vai ganhar uma política. Só que eu vim ser empresário foi uma consequência de trabalho da nossa família, não vem de berço de tradição familiar de pessoas bem-sucedidas, não. Nós lutamos lá de baixo e, graças a Deus, conquistamos muitas coisas, mas tudo muito unido. E a gente sempre conversa muito, fala com nossa família, meu pai sempre fala, e a gente discute muito isso, né? Bate que a maior entidade do mundo é a família, e isso é o que nos deu base. E fala base assim, né? Mas deu muita direção, que o apoio familiar e a união, ela é capaz de gerar tudo na vida das pessoas. Então, se alguém quer ser alguma coisa e conquistar alguma coisa, em primeiro lugar é estar junto com a família. E essa experiência que coloquei o meu nome à disposição na hora para tentar a política, eu tive uma conversa com um dos empresários mais antigos, e ele me incentivando falou assim: a gente deve arrepender das coisas que a gente fez, não das coisas que a gente não fez. E eu, quando eu era novo, eu às vezes teria mais disposição para estar participando da política e podia ter dado minha contribuição. Mas fui meio omisso e hoje eu sinto arrependido por não ter feito. Você é uma pessoa nova, você deveria participar, que você tem muito para contribuir. Então isso foi o que me motivou a entrar na política e colocar o nome à disposição. E como eu falei no princípio, os meus funcionários, o pessoal falava que empresário não ganharia política. Meus funcionários me encarregaram numa campanha política porque eu não era conhecido. Todo mundo era conhecido de nome, mas eu não era muito conhecido na cidade. Meus funcionários que trabalharam comigo, uns que trabalham, outros que já trabalharam, e mais os amigos que eu tenho, e são muitos, me levaram o meu nome nos 4 cantos de São João Nepomuceno a ser conhecido por todos. Isso eu tenho uma gratidão e mostra o prestígio que nós tivemos nessa época para poder ganhar a eleição da forma que nós ganhamos. Então isso foi uma coisa que eu vou levar para o resto da vida, é essa gratidão da população de São João. E a gente tem às vezes, um sentimento até muito ruim, sabe? Porque às vezes a gente quer fazer mais e a gente não consegue fazer muitas coisas que a gente achava que poderia fazer. Isso às vezes causa algumas frustrações na gente. Mas, do mais, eu tenho uma satisfação muito grande de estar na frente do nosso município, né? Representando o nosso município. E, como falei, vou dar de tudo, até hoje, o que nós já conquistamos, e durante o período que eu estiver lá dentro, vou fazer de tudo para representar bem toda a população de São João. Isso aí era o objetivo nosso. Mas vou fazer um desabafo, né, de tudo que aconteceu e como que foi a nossa trajetória nessa política aí. Primeiro foi as nossas promessas de campanha. Quando nós decidimos, nós não saímos aí fazendo promessa para ninguém. Nós prometemos sim trazer um modelo de gestão da iniciativa privada para dentro da gestão pública, né? Fazer gestão pública e não gestão política, e trabalhar em cima de busca de parcerias, porque nós sabíamos que ia ser muito difícil, mas a gente sabia que a gente tinha que ter um bom relacionamento em todas as entidades, com todas as pessoas, para que nós pudéssemos fazer várias coisas como hoje a gente conseguiu fazer. Então isso aí foi a nossa promessa de campanha, e acredito que a
a população votou na gente por esse modelo de gestão que eles gostariam que estivesse no município, e sem fazer nenhuma crítica a ninguém, e sem travar uma batalha ou uma briga com adversários políticos, de falar dos outros, que isso hoje a gente sabe que incomoda. Eu tento falar sempre com a minha família para não ligar para as críticas, né? Mas a gente sabe que incomoda os familiares da gente, como também a gente vê outras pessoas ficando muito magoadas com tudo que se é falado. Não falo nem a meu respeito, falo até a respeito de críticas sem fundamento, porque hoje as mídias sociais, elas estão aí para... É uma terra de ninguém, né? Não tem muita responsabilidade daquilo que fala, e acham que tem conhecimento, e fala alguns comentários que não tem nada a ver com o assunto, sem entender do assunto. Então isso as pessoas têm que muito buscar a fonte da informação. Toda vez que as pessoas vê alguma notícia de Facebook ou WhatsApp, antes de dar valor a essa notícia, procura saber a origem dela, de onde que ela veio, onde que é o fundamento dela, para saber se pode dar credibilidade a quem está passando a informação ou a veracidade daquilo, porque isso pode gerar consequências enormes para o município ou para as pessoas mesmo. Isso eu peço aí até a população para prestar muita atenção nisso. Aí chegamos, né, e tivemos a felicidade aí de ser aprovado, né, como falei antes aí, pela população. Mas eu falei assim, nós fomos aprovados no primeiro concurso, nós assim, como diz, né, agora ganhamos a eleição e agora vamos trabalhar. Como vamos começar? Aí eu vou transformar essa fala nossa aqui em 3 momentos, que são os desafios, né, vamos falar assim, a nossa conquista e a nossa eficiência que nós buscamos para o município, e vamos tratar de projetos e realizações. Eu vou tentar falar aqui algumas coisas, talvez algumas coisas vai ficar para trás, outras a gente vai tentar detalhar, mas de todas as dificuldades que nós passamos, nós crescemos demais até hoje. E o primeiro desafio que nós encontramos, assim que nós ganhamos, foi decretado, assim, depois que acabou a política, foi decretado estado de calamidade financeira no nosso município. E isso, com essa calamidade financeira, foi por conta de um bloqueio de precatórios antigos que tinha aí no município. E isso, devido a essa circunstância, atrapalhou, não sei como que foi, porque é o final da outra administração, eu não posso falar como que foi as coisas, mas sei que com esse decreto de calamidade financeira, os serviços ficaram a desejar muito aqui. Então, quando nós chegamos e assumimos a prefeitura, com esse decreto de calamidade financeira no nosso município, nós pegamos os funcionários que eram contratados, onde que os contratos dele venciam dia 31 de dezembro, sem a devida orientação para eles, que o contrato tinha terminado, e as rescisões deles, sem fazer acerto. Então, isso logo no primeiro dia, nós enfrentamos os funcionários nervosos, porque não foram orientados sobre essa questão, que eles não tinham nem contrato de trabalho. Aí, isso foi no dia 2 pela manhã. E aí foi orientado tudo, e mediante isso, assim que nós fizemos as rescisões deles, nós começamos a trabalhar no mutirão de limpeza e contratamos a maioria das pessoas. Nós não tivemos aqui que dar preferência às pessoas que não tinham capacidade de trabalho. Nós buscamos as pessoas que estavam no mercado de trabalho e tinham conhecimento. Então não era porque um grupo político ganhou e ia tirar todo mundo. Não. Nós viemos, colocamos gente de todos os grupos políticos, aqueles que nós entendíamos que tinham capacidade para estar exercendo a função, e colocamos eles na prefeitura. Isso foi o andar da situação. Com essa questão, criamos um mutirão de limpeza e montamos uma estrutura
para consertar a frota que estava toda deteriorada. Nós tivemos no primeiro dia também o problema do lixão, que hoje o nosso aterro, aí, devido à circunstância, não estava sendo aterrado. E no dia 2 para o dia 3, houve um foco de incêndio lá. Segundo más línguas, é até criminoso. Jamais a gente pode falar isso, porque devido à quantidade de coisa que tivesse lá, poderia pegar fogo mesmo. E no outro dia nós já estávamos lá com a polícia ambiental nos notificando, e nós pedimos a eles um tempo e resolvemos imediatamente também a situação. Então, no primeiro dia nós já enfrentamos esses dois desafios. E nos primeiros meses nós conseguimos pagar todos os restos a pagar, que foi uma dívida deixada para a administração anterior de em torno de 1 milhão, a rescisão dos funcionários. Nós conseguimos resolver essa situação dentro de poucos meses. Só que tivemos também um problema do carnaval, que nós estávamos vivendo um momento de criminalidade muito pesado no nosso município também. E isso, sob orientação de várias autoridades e com a situação financeira que nós estávamos vivendo, nós decidimos de não realizar o carnaval em 2017. Isso já foi um baque para a nossa administração muito grande, porque a gente já sabia que as pessoas iam ficar muito chateadas, porque já estava acostumada, era uma tradição, e ficava difícil também a não realização. Mas, com o passar do tempo, as pessoas entenderam com essa não realização. Nós começamos logo no primeiro mês, no segundo mês, nós tivemos várias reuniões com a mudança de comando, com a 4ª Região Militar, com o 2º Batalhão. Nós tivemos até em conversa com o próprio governador da época, Fernando Pimentel. O vereador Rui Barbosa marcou uma audiência através do ex-deputado Disseu Ribeiro. Então nós estivemos no gabinete, conversando com o governador na época, falando da nossa realidade que nós estávamos vivendo sobre a segurança e que ele precisava ter um olhar melhor para São João. Passou-se um tempo também, pouco tempo, a comunidade se reuniu e nos convocou o Poder Judiciário, convocou a Polícia Militar, convocou o Legislativo, tudo para uma reunião mostrando a aflição de toda a comunidade são-joanense. Isso fez com que as autoridades tomassem algumas atitudes aí no município. A gente sabe que a segurança pública é obrigação do Estado, né? Então, acredito que deu uma amenizada. Está muito longe de nós falarmos que nós estamos bem, nossa segurança está muito boa. Mas nós temos que admitir que ela deu uma evoluída muito grande, ela reduziu consideravelmente esses índices aí de criminalidade. Então a gente fica satisfeito com isso também. Chegou no momento nós não ter feito carnaval, falando, como vamos fazer? Agora nós não podemos deixar de realizar a exposição. Só que o parque de exposição tinha sido interditado, final lá em 2014, depois que fez a exposição, não tinha sido feita exposição nem em 2015, nem em 2016, por conta que diziam que era um gasto muito alto para regularização junto ao Corpo de Bombeiro. Fomos atrás do Corpo de Bombeiro, nosso secretário de Desenvolvimento Urbano chamou um engenheiro especializado, né? E nós conseguimos não realizar o carnaval, mas naquele ano de 2017, fazer as obras e regularizar o Corpo de Bombeiro e realizar a exposição em 2017. Então, nós voltamos com o concurso leiteiro em 2017, fizemos uma exposição com 2 dias pagos, sim, na época lá, né? Porque era o único jeito de nós realizar a exposição por conta da questão financeira. E nós gastamos muito pouco em relação ao que era se gastado antigamente com a exposição. E nós conseguimos a liberação do parque até 2020. Então isso para nós também foi uma conquista muito grande. E falando dos desafios que nós tivemos, né, no primeiro momento que nós chegamos aqui, que foi um desafio constante que a gente encara até hoje, foi a questão
do contrato de fornecimento de água e esgotamento sanitário no município. Porque nós tínhamos um contrato de água aqui que venceu em 2005 e ele foi prorrogado para 10 anos, para 2015, sem nenhuma exigência da empresa. E isso não tinha... A empresa não fez nenhum investimento no município, que era a Copasa. De 2005 até nós entrarmos, não foi feito nenhum investimento, pois eles não tinham o contrato de concessão. Então, o maior desafio nosso era resolver o problema de abastecimento de água, que isso é lei federal, e a gente tinha que resolver o esgotamento sanitário. O Ministério Público e em consequência também, cobrava nós para nós estarmos ajustados com a lei federal. Estávamos de um novo serviço, que é o esgotamento sanitário. E esse esgotamento sanitário o município não tinha condições de fazer. E isso era passivo de todos os municípios, né, tomarem multa com isso e estarem prestes a ter até bloqueio do próprio fundo de participação do município se não cumprisse as metas. Então nós tivemos que buscar alternativa. Então, a princípio, nós tentamos uma autarquia e fomos ver a viabilidade de uma autarquia, sendo que uma empresa privada, nós tentamos várias, nós não tínhamos nenhum histórico de uma empresa privada de qualidade, que conseguia fazer. Nós tínhamos histórico que a Copasa, o contrato da Copasa a gente fazia, eles não cumpriam o cronograma deles, a gente tinha vários históricos em várias cidades que eles não cumpriam, mas que era a empresa mais segura e mais capitalizada. Fomos tentar criar a autarquia, vimos a autarquia em outros municípios grandes, a decepção era grande, porque todo mundo se falava que se criava uma autarquia, que era uma empresa pública, você virava um cabide de emprego, essa empresa também, que ela tinha que seguir os mesmos moldes da administração pública, com concurso público, né, para esses funcionários. Então, fiquei muito preocupado com isso e fomos atrás e fomos ver a proposta da Copasa. E a proposta da Copasa inicial era de 2 milhões. Isso aí foi muita briga, muita negociação, e sempre a gente falava que esse era um valor que não servia para o município, visto que eles pagavam indenização para a utilização dos ativos, né? Porque os ativos são nossos. Então, isso foi só um pagamento para a utilização dos ativos durante o tempo do convênio. Mas saímos da negociação de 2 milhões e buscamos 6 milhões para o município. Isso foi muito bom para o município, que nós tínhamos um planejamento para ele fantástico, devido que nós pagávamos muito aluguéis, né? E ainda paga até hoje, mas já diminuímos bastante, que com esse recurso nós íamos eliminar todos os aluguéis do município. Só que nós enfrentamos uma crise enorme em 2018, com o bloqueio do recurso do município lá pelo governo do estado, que nós tivemos que utilizar esse recurso para poder pagar as despesas gerais do município, né, e os funcionários. Então, isso foi como eu falei anteriormente, foi um baque para nós, né, tudo que nós queríamos fazer em São João Nepomuceno. E agora o município ainda nos dá, o estado, né, ainda não dá uma triste notícia para o município, que esses débitos, que hoje corresponde a 10 milhões e 700, segundo a AMM, Associação Mineira dos Municípios, vai ser parcelado para pagar a partir de janeiro de 2020 em 35 parcelas, vai terminar só em 2022. Isso só para frente que a gente vai poder ter esse recurso para estar fazendo os investimentos necessários, né? Mas eu acho que, de toda forma, o momento que nós estamos passando no Brasil e em Minas é um momento muito complicado, porque a população, de uma forma geral, está vivendo uma crise financeira, falta de emprego, que era um grande desafio nosso. A gente tinha muitas ideias de estar trazendo novos empregos para São João Nepomuceno, novas empresas, e a gente tem esses contatos com as empresas, mas devido a essa crise, ninguém está querendo apostar no momento. Então, eu estou esperando que a coisa dê uma clareada para poder atrair os investimentos para o município novamente. E a Copasa foi uma coisa que eu entendo que no futuro foi uma das melhores coisas que nós fizemos, porque nós estamos hoje em dia
com toda a legislação ambiental, legislação federal, entendo que foi a melhor coisa para o município, tanto a regularização com relação ao esgotamento sanitário e água, com relação também à destinação adequada dos resíduos sólidos do município. Hoje, quando nós chegamos e pegamos o lixão naquela situação que estava, né, e o aterro sanitário, né, naquela situação, hoje nós construímos uma estação de transbordo e estamos mandando esse resíduo sólido para a adequação correta e passamos a receber quase 20 mil reais hoje de ambiental, né? Então a gente fala do ICMS, a lei Robin Hood, então conseguimos hoje para o município quase 20 mil reais por mês de estar com toda a regularização que se diz assim na legislação ambiental correta, né, do município. Hoje nós não corremos nenhum risco de um município ser penalizado em nada dessas formas, porque nós conseguimos regularizar essa situação. Então eu fico muito satisfeito com isso e sabendo que isso é saúde pública. A gente só vai colher os frutos disso com o tempo. E isso houve muito desgaste com a gente também, assim que eu falo. Nem vou falar de desgaste, né? Ou por parte de oposição, que falaram muitas coisas aí sobre a questão de empresas, mas como o próprio promotor nos falou numa audiência pública, né? Falou assim, era obrigado a fazer. Qual seria a saída se não fosse a Copasa? Existia outra empresa? Infelizmente não existia, que nós corremos atrás. Então o melhor dos males, o menor, foi a melhor forma que nós encontramos para estar atendendo os municípios de São João de Nepomuceno. E virando a página da Copasa, né, nós enfrentamos outros problemas aí, que foi questão financeira, foi questão de precatório do ECAD, foi questão de dívida do INSS. Quando a gente ainda vem falando de desafios, né? Então esses desafios que nós encontramos aí também com relação ao ECAD, que o ECAD era um processo que as pessoas iam falando que o município ia quebrar antes de nossa gestão, porque tinha muito dívida de precatório. E o ECAD era 1.900.000 e tantos mil. Nós conseguimos negociar e pagamos por 420 e liquidamos toda a dívida que tinha. E era recurso esse recurso estava para ser bloqueado nas contas do município. Então a gente tem que agradecer o empenho de todos que estão na prefeitura por essa negociação. Nós tivemos uma parceria, a Procuradoria, né, com o Michel, nós tivemos o secretário de Fazenda, Roberto Isaías. Então foi uma negociação pesada que durou meses, mas nós conseguimos regularizar isso também. Como também enfrentamos nos primeiros meses do nosso mandato uma dívida de débitos da Previdência que foi compensado na GFIP, que de 2012 e 2013, começou em setembro de 2012, foi até março de 2013, nós nos deparamos um dia de manhã com o fiscal nos aplicando uma multa de R$1.728.000 de débitos que foram compensados de INSS, que não foram julgados, então tramitados na Secretaria da Fazenda. Foi só feita uma compensação da GFIP. E isso também nos ocasionou um problema muito sério. Nós tivemos que criar uma lei, passar na Câmara, e graças a Deus conseguiu passar ali na Câmara e parcelar esses débitos. Então hoje esses débitos estão parcelados, mas já saiu do cofre dos municípios mais de R$300 mil para pagamento desses débitos anteriores. Então nós fomos, vamos falar assim, esses desafios que nós encontramos no primeiro ano de gestão nosso, foi bem complicado. Mas vamos falar agora, né, saindo da parte de desafio, que foram tantos como eu falei para vocês, mas vamos para a parte do que qual que foi as nossas conquistas, né, e vamos falar assim, a nossa eficiência que nós buscamos.